Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio, canal Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje, neste vídeo, nossa 10ª lição da nossa revista de adulto da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o livro de Esther, toda a história envolvendo a judia Hadassa, também chamada de Esther. Hadassa, nome hebraico, Esther, nome persa. Hoje vamos falar sobre o plano ardiloso de Amã para destruir, exterminar os judeus que viviam ali no Império Medo-Persa. E hoje vamos falar sobre Mardoqueu fazendo conhecido de Esther o plano de Amã para exterminar os judeus, e Esther se dirigindo até o rei para comunicar o plano, a trama para destruir os judeus, revelando que Esther, através de um banquete, ela vai comunicar ao rei que ela também era judia. Então vamos estudar um pouquinho, continuar estudando o livro aqui de Esther, capítulo 4 e partes do capítulo 5 do livro de Esther. O título da nossa 10ª lição: o plano de livramento e o papel de Esther. Nosso texto áureo está em Isaías, capítulo 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Nossa verdade prática nos diz que é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender também dele, a depender realmente de Deus. Os objetivos da nossa lição: relatar o plano de Mardoqueu e o temor de Esther, considerar o processo de convencimento de Esther por Mardoqueu e demonstrar o plano de Esther diante do rei Assuero. O nosso texto bíblico, ele é um tanto que extenso, aqui no capítulo 4, versículos do 5 ao 17, e também do capítulo 5 do livro aqui de Esther, capítulo 1 do 1º ao 3º, e também o 7º e o 8º. Por ser muito longo, esse texto bíblico, a gente não vai ler aqui, mas você leia esses 2 capítulos do livro de Esther para você ter um entendimento, uma compreensão mais completa sobre o contexto aqui do qual a nossa lição está falando. Para o vídeo não ficar muito longo, a gente não vamos ler aqui, mas o professor, tanto o professor como o aluno, ele tem a responsabilidade de estudar o livro, de ler o livro ao qual ele está estudando, certo? Então hoje nós vamos estudar as atitudes de Mardoqueu e de Esther em favor do povo judeu, quando eles têm conhecimento da trama, do plano maligno de Amã para exterminar todos os judeus. O decreto de Assuero já estava assinado, Assuero já havia assinado o decreto para extermínio daquele povo,
E a ordem já havia chegado em todas as províncias, entre as 127 províncias que compõem ali o Império Medo-Persa, tá? O dia da matança, de extermínio dos judeus, já estava determinado, no mês, dia 13, né, que era o mês de Adar, e era preciso que os judeus buscassem livramento, buscassem uma saída para salvar suas vidas. E isto inicia a partir de Mardoqueu e também da rainha Esther. O primeiro tópico da nossa lição, o perigoso plano e o temor de Esther, lamento, choro e compadecimento, um obstáculo real e autoritarismo e morte. Então, do palácio real, Esther fica sabendo da crítica situação do seu primo Mardoqueu, ou Mordecai, a depender da tradução. Esther até então não tinha conhecimento do plano de Amã para exterminar os judeus, mas ela fica sabendo que o seu primo Mardoqueu estava clamando à beira ali da porta do palácio, vestido de pano de saco, havia lançado cinza sobre a cabeça em um sentido de humilhação, de tristeza, de dor, e Esther não tinha conhecimento do que estava acontecendo, tá? Sua atitude foi o quê? Quando ela tem conhecimento que Mardoqueu, seu primo que havia ali criado, quando ela ficou órfã, estava nessa situação. Então, o que ela faz? Ela envia roupas, através de um servo, para que Mardoqueu se vestisse e mudasse aquele cenário. Ela não tinha conhecimento ainda do plano. O que acontece? Quando as roupas são enviadas a Mardoqueu, Mardoqueu rejeita, não aceita. Então, Esther precisava saber o que estava acontecendo com o seu primo Mardoqueu. Então, ela volta a enviar agora um eunuco, Ataque, para perguntar a Mardoqueu por que ele estava agindo daquele jeito. A gente viu na nossa lição, na nossa nona lição, que o decreto já havia sido assinado. Depois que as cartas enviadas a 127 províncias, Assuero, o rei, e Amã se dão a comemorar. Vão beber, se embriagar, conversar, jogar conversa fora, enquanto a carta com o decreto do rei para o dia que os judeus deveriam ser exterminados estava circulando em todo o reino. Mardoqueu, quando ele tem esse conhecimento, Mardoqueu entra em profunda tristeza, rasgando as suas vestes, vestindo-se de pano de saco, lançando cinzas sobre a sua cabeça e clamando, gritando de dor, de agonia, de temor ali pela cidade, pela cidade ali de Suzã, tá? Então havia um clima de luto, de jejum, de choro, de lamentação entre os judeus. Qual foi o motivo, a causa desse decreto de Assuero para exterminar os judeus, tá? Então, Mardoqueu está à porta ali do palácio, nesta situação, e Esther ainda sem entender qual era o motivo. Então, por intermédio de seu eunuco, Ataque, Mardoqueu deixou Esther informada de todo o plano maligno, ardiloso de Amã para exterminar os judeus. Inclusive, Mardoqueu envia uma cópia para Esther do decreto assinado pelo esposo de Esther, pelo rei Assuero. Então, ele pediu que ela fosse até o rei
e suplicasse pelos judeus. Só que existia um grande problema, né? Havia um obstáculo aí. E Esther responde a Mardoqueu lembrando que a lei medo-persa impedia que qualquer pessoa, fosse homem ou fosse mulher, que chegasse até a presença do rei sem ser chamado. A sentença era o quê? Morte, tá? Salvo se o rei, no momento que a pessoa entrasse ali, estendesse o cetro de ouro. Acreditava, né, segundo os historiadores, que essa norma rigorosa existia porque os reis temiam serem vítimas de conspiração, como ocorreu, né, com vários deles ao longo da história. O próprio Mardoqueu, está lá em Esther capítulo 3, a partir do versículo 21, dois dos seus funcionários do palácio, né, Bigtan e Teres, haviam tramado assassinar o rei Assuero. Plano esse que é descoberto pelo próprio Mardoqueu, o primo de Esther, tá? E a história vai dizer que Assuero, aquilo que ele temia, acabou vindo sobre ele, ou seja, ele foi assassinado por um dos oficiais do Palácio Real em 465, ali, aproximadamente, a.C., ou seja, 8 anos depois desse episódio aqui narrado no livro de Esther. Então existia todo um cuidado, né, para que com os reis, porque a trama no palácio, a busca pelo poder, né, as conspirações eram muito grandes. Então quem comparecesse na presença do rei sem ser chamado, a pena era de morte, salvo se o rei, né, estendesse o cetro de ouro, permitindo que aquela pessoa vivesse. Tá? Então, existia esse temor de Esther, tá? E ela comunica isso a Mardoqueu. Tá? Segundo tópico da nossa lição, a falar sobre Mardoqueu convence Esther, confiando na providência divina, primeiro Deus, depois o homem. Confiar em Deus não é tentá-lo. Então, Esther, quando Mardoqueu envia a mensagem e uma cópia do decreto assinado pelo próprio rei do dia que os judeus deveriam ser exterminados, Esther apresentou a Mardoqueu a sua impossibilidade de se dirigir ao rei, haja vista que nos últimos 30 dias, né, ela não havia sido chamada para comparecer, para estar ali próximo na presença do rei. Aí Mardoqueu não se contenta com a resposta de Esther, tá? Ele pediu que dissesse a ela, o mensageiro falasse a ela, que ela não confiasse em sua posição ou por estar no palácio, que ela iria se salvar, porque a ordem, o decreto era que todos judeus deveriam ser exterminados, sem exceção, inclusive a própria Esther, por ser judia. Ninguém ainda sabia, do palácio sabia a nacionalidade de Esther. Ela usava este nome persa, tá, por recomendação do próprio Mardoqueu, para guardar, para proteger a sua prima, né, porque Mardoqueu tinha conhecimento das tramas, dos planos que existiam, né, das conspirações que existiam dentro de um palácio, tá? Então, Mardoqueu disse, se Esther não se dispusesse a interceder junto ao rei Assuero, Mardoqueu confiava que a providência divina se manifestaria de outra forma.
Ou seja, ele diz que se ela não se prontificasse a agir, a usar a posição que ela havia chegado para interceder pelo seu povo, de outra maneira, de outra forma, Deus daria livramento, tá? Então, a expressão socorro e livramento de outra parte virá, mais do que eu disse, se tu não se prontificar, de outra parte, de outro lugar, Deus dará livramento ao seu povo, tá? Então, essa frase, socorro e livramento de outra parte virá, revela que Mardoqueu ele tinha uma confiança em seu Deus, acima de tudo. Está aqui no capítulo 4, versículo 14. No Salmo 46 está lá dizendo, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, tá? Então, Esther convenceu-se de que ela precisaria agir. Ela precisaria agir ali no palácio, junto ao seu rei, para que alguma coisa pudesse acontecer, ser feita, para livrar os judeus desse plano maligno de extermínio por parte do inimigo ali dos judeus, Amã, tá? Então, antes de tudo, era preciso buscar a orientação de Deus. Era o povo de Deus que decidiram permanecer vivendo em terras pagãs, quando anos atrás Ciro decretou, deu liberdade para que os judeus voltassem para a sua terra, para a sua pátria, para reconstruir o templo, né? Reconstruir sua cidade. Mas a maioria, milhares de judeus, permaneceram, decidiram continuar suas vidas vivendo ali agora no Império Medo-Persa, que havia conquistado o Império Babilônico. Então, muitas vezes, permanecer no conforto do mundo tem um preço, tá? O cristão, o povo de Deus, ele é inimigo do mundo. O mundo simboliza tudo aquilo que é oposição a Deus, tá? Então, era necessário agora que Esther usasse, né, da posição de rainha, do status de rainha, para que ela viesse a interceder pelo seu povo. Em sua resposta a Mardoqueu, ela pediu que ele ajuntasse todos os judeus, ou comunicasse a todos os judeus ali de Suzã, da capital da Pérsia, e jejuasse por ela, com ela, durante ali 3 dias e 3 noites. Todos os judeus que vivem ali na fortaleza, na capital, né, Suzã, precisavam juntamente, né, estar jejuando durante esses 3 dias, em oração, intercedendo, porque Esther, mesmo sem ser chamada, ela iria comparecer, iria até a presença do rei. E ela mesma iria fazer isso também, iria jejuar juntamente com as moças ali que lhe auxiliava, tá? Então, antes de Esther procurar o rei Assuero, ela deveria buscar auxílio do céu. Assim é com cada um de nós. A gente precisa primeiro nos dirigir ao nosso Pai, a Deus, para a partir daí tomarmos as nossas decisões baseadas na orientação que Deus nos dá. Uma triste, né, característica dos nossos dias, né, que é o chamado secularismo ou materialismo, inspirado no ateísmo, aqueles que arrotam de que não existe Deus, a questão do antropocentrismo, do homem querer ser a razão de tudo, querer ser o centro de tudo, e negar que existe um Deus soberano, um Deus que domina sobre todas as coisas, tá? Então, o que é que Esther faz? Ela busca auxílio do céu. É uma atitude de humilhação, de reconhecimento, de dependência de Deus.
tá? O decreto estava assinado. No dia determinado, todos que se achassem no direito de lutar contra os judeus, de matar os judeus, de saquear os seus bens, se quisesse fazer, assim poderia. Então, os judeus estavam numa situação delicada, tá? Em uma situação delicada. Então, Esté confiava em Deus, mas antes ela não agiu de forma precipitada, tá? Ela se humilhou e buscou socorro do céu através do jejum, né? Da humilhação. Os judeus pediram ali uma intervenção divina. Então ela agiu de forma prudente, com cautela. Não simplesmente foi até a presença do rei, não. Ela foi orar juntamente com os judeus, buscou a orientação de Deus para se apresentar diante do rei e interceder pelo seu povo, tá? Então os judeus pediram a intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Esté quando ela comparecesse ali, mesmo sem ser convidada, porque ela poderia ser aceita pelo rei ou não. Ou não. Então o risco de não ser aceito seria a própria morte. Lembrando que a rainha anterior, Vasti, ela foi destituída porque ela foi convidada, foi chamada para comparecer ali perante o rei no banquete, e os oficiais ali do rei, do banquete que Assuero estava fazendo, e Vasti recusou. Por causa disto, Vasti foi destituída do reino, tá? Então, mesmo confiando que Deus poderia agir, Esté estava disposta mesmo a morrer, mas ela iria até a presença do rei interceder pelo seu povo. Aí ela diz no capítulo 4, versículo 16: se eu precisar perecer, eu pereço. Mas antes ela buscou a orientação de Deus. No capítulo 3 do livro do profeta Daniel, tem um exemplo ali de Misael, Ananias e Azarias, né? Também conhecido com seus nomes babilônicos, Mesaque, Sadraque e Abednego. Quando Nabucodonosor faz aquela imagem dele, ou de um deus, e exigiu que todos adorassem, se prostrassem àquela imagem. Misael, Ananias e Azarias, né, dizem a Nabucodonosor, quando eles são acusados, que não tinham se prostrado diante da imagem. Nabucodonosor chama eles e diz: vou dar mais uma oportunidade a vocês. Se vocês se prostrarem, né, ante a imagem, a vida de vocês será poupada. Se não se prostrar, vocês serão lançados na fornalha de fogo. E eles dizem: ainda que nosso Deus não nos livre, ó rei, ó Nabucodonosor, nós não iremos prostrar diante de imagem nenhuma. Só adoramos ao nosso Deus, mesmo que ele não queira nos livrar da fornalha de fogo, tá? Então, lembra que essa atitude de Esté, ela diz: se eu precisar morrer, ainda que eu pereça, ainda que o rei não estenda o cetro para me livrar da morte, eu vou arriscar, eu vou até a sua presença sem ser chamada. E o terceiro tópico da nossa lição, para a gente finalizar, o plano. Esté entra à presença do rei e propõe um banquete. Prudência, preparação e ação, estendendo o cetro e em sintonia com Deus, tá? Então, ao decidir entrar à presença de Assuero, Esté estava sujeita a qualquer reação dele quando a visse ela entrar ali sem ser chamada, ou seja, ou poderia livrar, ou ela poderia ser condenada à morte. Então era um grande desafio, por isso Esté se preparou, tanto espiritualmente
tanto emocionalmente quanto fisicamente. Depois de 3 dias de jejum, juntamente com todos os judeus ali da fortaleza, ou da cidade de Suzã, as próprias moças que assistiam a Esther também jejuaram, tá? Então ela se veste ali com suas roupas reais e foi até o pátio interior ali da casa do rei, diante do salão onde ficava o trono do rei Assuero. Esther capítulo 5, versículo 1. Então sua conduta nos ensina que devemos ser precavidos, né, para tomarmos atitudes importantes, né, que podem impactar as nossas vidas. Em Provérbios, capítulo 19, versículo 5, capítulo 19, versículo 2, o sábio está dizendo ali para não termos pressa, não apressarmos os nossos pés, ou seja, seja prudente, seja cauteloso, né? Reflita, pondere as ações, pondere antes de tomar qualquer atitude. Então é isso que Esther faz, né? Ela chama para orar, para jejuar, para depois ela tomar uma atitude de ir até o rei. Mas ela precisava agir, tá? Nós temos um exemplo também de Abigail. Está lá em 1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 18. Abigail era uma esposa de um homem chamado Nabal, tá? Um carmelita. O que acontece? Os pastores de Nabal, eles levavam os animais do seu senhor ao campo, e era uma época, um tempo que existia muitos salteadores, muitos ladrões. Então, como Davi, o rei Davi ainda não era o rei de Israel, né, mas já havia sido ungido rei, estava ali se escondendo de Saul, Davi e seus homens acabaram protegendo os animais de Nabal de salteadores. Então, o que acontece? Davi envia mensageiros até Nabal, pedindo auxílio, né, pedindo alimento, pedindo comida, e Nabal é áspero com os servos de Davi. Quando essa notícia chega até Davi, Davi se enfurece, prepara seus homens para ir exterminar a casa de Nabal. Quando Abigail, esposa de Nabal, tem conhecimento, antes de Davi chegar para exterminar Nabal e tudo que pertencia a Nabal, Abigail toma atitude, ela vai até Davi, se humilha, né, se inclina, pede desculpa pela atitude do seu esposo, e essa atitude de Abigail aplacou a ira de Davi. Então nós vemos mulheres sábias, né, que tomaram atitudes que salvaram suas vidas, salvaram as suas, a sua casa, tá? Então Esther, ela buscou orientação do céu. Ela vai orar, ela vai buscar a presença, a orientação de Deus, para depois ela comparecer diante do seu rei. Então ela vai buscar revestimento do céu, tá? Por outro lado também, Provérbios, né, vai falar a respeito da imprudência, né, e precipitações podem levar a prejuízos irreparáveis também. Então, agir com cautela e evitar precipitações. Provérbios, novamente, capítulo 14, versículo 1, vai falar sobre a mulher prudente. A mulher prudente, ela vai edificar a sua casa, tá? Então, Assuero, vendo Esther entrar, né, ele sentado no seu trono, vendo Esther entrar ali no pátio, onde ficava o trono, ele estende, pega a mão, estende ali o cetro, tá? E permite que Esther vá até ele. Ela se aproxima, toca na ponta do cetro, como era o costume, e cumpre ali todo o protocolo legal, tá? Então, se Assuero não estende, pega ali no cetro e estende em direção a Esther, ela estaria condenada à morte. Então, como era incomum
alguém se apresentar diante do rei, né, em uma situação assim sem ser chamado, Assuero logo perguntou o que estava acontecendo, porque ninguém se atreveria a tomar tal atitude. Então seria uma ação muito delicada para alguém arriscar a sua própria vida e comparecer sem ser chamado, haja vista que o risco seria a própria morte. Então, Esther toma essa atitude, aí Assuero, né, se espanta com aquilo. Por que ela toma essa atitude? Algo está acontecendo. Aí ele pergunta para sua rainha: o que é que tens, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Ou seja, alguma coisa estava acontecendo e ele não estava sabendo o que era que estava incomodando a sua rainha. Aí pergunta a Esther o que era que estava acontecendo, o que levou ela a tomar aquela atitude a ponto de arriscar a sua própria vida. Mesmo ela, quando Esther comunica, né, sobre o banquete, mesmo o rei se prontificando a atendê-la, tá? Esther agiu com sabedoria, com cautela, né? Apenas convidando para um banquete, o rei para um banquete, e junto também ela convida Amã, aquele que havia tramado, né? Persuadido o rei para assinar o decreto para exterminar um povo. Até então ele não havia dito ao rei que povo era esse, tá? Então Amã, ele era o segundo no reino, abaixo apenas em autoridade ao rei Assuero. Ele inclusive usava um anel, né, real ali, que dava autoridade, que Assuero dava autoridade para que ele tomasse qualquer atitude ali no reino medo-persa. Então Esther aproveita a oportunidade que o rei estendeu o cetro e ainda pergunta a ela qual era a petição, o que é que ela estava querendo, que até metade do reino, né, está usando aqui uma analogia, até metade do reino ele daria a Esther. Qual era a petição? O que levou a sua rainha a tomar uma atitude, né, tão perigosa de comparecer sem ser chamada? Então Esther convida o rei para um banquete e também convida o primeiro-ministro, né, Amã, aquele que havia tramado o plano ali para exterminar os judeus. Então, na ocasião do banquete, né, já no banquete, o rei novamente renovou a sua disposição em atender qualquer pedido que fosse de sua rainha de Esther. Mas ainda não era o momento adequado. Esther convida Assuero e Amã novamente, para que no outro dia eles viessem novamente ao banquete, a um outro banquete que ela iria preparar, e aí ela anunciaria ao rei qual era a sua petição, ou seja, uma noite decisiva que iria mudar ali a história do seu povo, né, do povo hebreu. Então a gente vê que os desígnios de Deus são perfeitos, a providência de Deus vem, mas é necessário que nós façamos a nossa parte. Esther, ela sabia que precisava, o que ela precisava fazer, que ela precisava agir, e que isso poderia custar a sua própria vida. Contudo, como ela disse, ainda que eu precise perecer, se for preciso eu perecerei, mas eu comparecerei diante do rei, mesmo sem ser chamada. Mas para isso ela precisou se preparar espiritualmente, né, emocionalmente. Não foi de qualquer maneira, ela foi prudente. Então Deus estava no controle? Sim. Mas tanto Mardoqueu quanto Esther, eles tiveram que agir. Tiveram que tomar uma atitude. Deus só faz aquilo que nós não podemos fazer. Tá? Então a gente toma a nossa atitude baseada, a gente vai buscar a orientação de Deus, para que Deus tome a direção.
É o que Esther vai dizer. Ainda que eu precise perecer, eu perecerei. Mas eu busquei a orientação do céu. Eu busquei me humilhar perante o meu Deus, reconhecendo que se Deus não agir, as coisas não vão acontecer. Então a gente busca a orientação de Deus. E aquilo que acontecer, a gente já sabe. Deus está no centro de todas as coisas. Tá? Na nossa lição seguinte, a gente vai ver Esther declarando, né, sua petição, mostrando, falando para o rei qual era a sua nacionalidade, de que povo ela pertencia, e a humilhação de Amã, né, quando ele havia preparado uma forca para Mardoqueu, e ele mesmo, ele é enforcado nesta forca que ele havia preparado para o judeu Mardoqueu, para o primo de Esther. Amém? Deus abençoe.